Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 6 de dezembro de 2021, são 23 horas e 17 minutos. Lição número 2 da classe de jovens. João Batista preparando o caminho. Este é o primeiro trimestre de 2022. Texto principal. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João capítulo 1, versículos 6 e 7. Resumo da lição. João, o evangelista, nos apresenta João, o Batista, que veio dar testemunho de Jesus. Testemunho é a palavra-chave desta lição. Aqui vemos que João veio dar testemunho de Jesus e nós também devemos continuar dando testemunho de Jesus. Introdução. Na lição desta semana veremos a fundamental importância do testemunho para a implantação e expansão do reino de Deus. No seu relacionamento com as pessoas, nosso Deus sempre se valeu do próprio ser humano para revelar sua vontade e propósito, gerar fé nos corações e construir relacionamentos. Veremos também como João, o evangelista, nos apresenta João o Batista, que veio dar testemunho de Jesus. Compreenderemos como o ministério desse precursor era necessário para denunciar o sistema pecaminoso reinante em Israel, preparando o caminho para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejamos que o testemunho é fundamental para a implantação do reino de Deus. Como isto funciona? Quando alguém que ministra a palavra, e às vezes até com uma certa eloquência e até intrepidez, mas quando vai se ver o testemunho dessa pessoa não condiz com o que ele prega, isto tira a força da mensagem, né? Tira a edificação da mensagem. E por que isso? Porque as pessoas tendem mais a observar o que as pessoas fazem do que o que as pessoas falam. É claro que o falar é importante, é necessário, mas uma vez que alguém fala algo da palavra e vive algo completamente diferente, aí não tem consistência, é muito incongruente. Então nós devemos continuar dando testemunho de Jesus em nossas vidas para que assim o reino dos céus o reino de Deus seja expandido aqui na terra. Precisamos continuar a dar testemunho sobre Jesus, até porque também até para denunciar o sistema pecaminoso que estava em Israel. Hoje vemos um mundo cheio de pecado e nós devemos, com este ministério que Deus nos deu, que cada um de nós tem um ministério independente, se é um ministério eclesiástico ou não, importante é que cada um de nós venhamos compreender que somos pessoas individuais e que devemos, cada um de nós, sermos testemunho de Cristo na terra. Independente do nosso cargo eclesiástico, independente se nós temos esse cargo eclesiástico ou não, nós somos pessoas salvas em Cristo, que é o mais importante, somos pessoas salvas em Cristo e, portanto, devemos continuar dando testemunho de Cristo em nossas vidas, no nosso lar, né? Muitas das vezes as pessoas que se dizem cristãs vivem um inferno dentro do lar, então não há congruência, não há consistência neste testemunho, então o Evangelho de Cristo acaba sendo banalizado. A origem do precursor das montanhas de Judá. Lucas é o único dos evangelistas que registra informações do nascimento de João, que passaria a ser identificado como o Batista, aquele que batiza, segundo o comentário bíblico pentecostal no Novo Testamento. O texto sagrado não menciona sua cidade de origem, senão que ficava na região montanhosa de Judá. A tradição cristã a identifica como a atual em Querem, vila que pertence a Jerusalém Ocidental. Maria foi para lá, após receber o anúncio da concepção de Jesus, visitar sua prima Isabel. Grávida, já havia 6 meses, o precursor, portanto, nasceu antes do Messias, já entrou no manto, né? Veja que, apesar da gente não ter muita... Lucas ser o único que fala alguma coisa a respeito dele, de João, vemos que
uma das coisas importantes é compreender que ele nasceu antes de Jesus. Então ele é primo, né, de Jesus, né? Então veja que aqui nós temos uma dinâmica, né, de onde que ele veio, né, a origem dele. O anúncio a Zacarias. O plano de Deus estava sendo fielmente executado. Mesmo Gabriel, que visitou Maria e anunciou-lhe a obra do Espírito Santo para a encarnação do Filho de Deus, já havia estado com o sacerdote Zacarias, homem justo e temente a Deus, anunciando-lhe o nascimento de João, o precursor do Messias. Zacarias e Isabel, assim como Simeão e Ana, nos mostram que mesmo diante de apostasia e do declínio moral reinantes naquele tempo, alguns judeus piedosos serviam a Deus e perseveraram em oração, esperando a consolação de Israel prometida pelos profetas. Em todos os tempos sempre haverá pessoas piedosas que Deus usará para a sua obra, e muito provavelmente a você. Veja que quantas das vezes vemos o pecado implantado num lugar, num estado, num município, numa cidade, ou num bairro pequeno, numa localidade pequena, mas sempre haverá pessoas piedosas que Deus usará justamente para que tenha uma vida de oração, para que aquilo ali não fique completamente perdido, porque todo lugar haverá pessoas que terá esta piedade. É bem verdade, eu falo aqui até em todo lugar, mas não é todo lugar geográfico, na bem da verdade, se observarmos bem. Temos aí a janela 1040, né? Temos aí, na bem da verdade, se falando aqui em questões de missões, ser bem direto, 95% das missões mundiais são feitas por lugares que não há pregação do Evangelho. Somente 5% da questão missionária é feita por em lugares que nunca foram, que o Evangelho nunca foi falado. Então, de fato, tem 95% aí que nunca foi alcançado pela obra missionária, justamente porque está mal dividido esse negócio de missões, né? Fazer missões onde já a igreja é o que chamam de pescar no aquário dos outros, né? Nós devemos compreender que, apesar que temos sim vários exemplos, né? Inclusive aí na sua cidade tem você, que independente do que como está acontecendo na sua cidade, você é uma pessoa piedosa que tem feito a obra do Senhor. Mas em questões mundiais aqui no Brasil, sim, sempre haverá alguém em algum lugar ministrando a palavra. Mas em questões mundiais, né, geograficamente no planeta, no mundo, né, sempre haverá lugares que o Evangelho nunca foi pregado ou ainda não foi pregado, né? O cumprimento profético. Mas a principal profecia do precursor é a que o próprio João Batista menciona para apresentar-se aos judeus, que lhe indagavam a respeito de quem era. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quantas das vezes temos visto em nosso caminhar pessoas que têm se desviado da fé, se afastados do caminho do Senhor, se esqueceram da profecia que outrora ouvira através da palavra do Senhor. A Bíblia menciona aqui no livro de Isaías, né? Veja que há um cumprimento, há algo para se fazer, há algo para se chegar, há uma profecia a ser cumprida e o Senhor irá cumprir todas as suas profecias. Entretanto, há aqui um ponto crucial, que é o ponto principal, em endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nós devemos a cada dia mais procurar falar da obra do Senhor, falar do caminho do Senhor. E por quê? Porque Jesus é o caminho, como diz João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que nós venhamos a cada dia mais ter este cumprimento profético em nossa vida, não numa questão que profetizar em nome do Senhor, aquela coisa toda que muitas pessoas hoje falam qualquer coisa em nome de Jesus e Jesus não mandou falar nada. Não é esse o ponto. O ponto aqui é pregar o Evangelho às pessoas que não conhecem a Cristo. A mensagem do precursor, o estabelecimento de uma ruptura.
O ministério de João representa um claro recorte espiritual, um chamado ao arrependimento do quadro degradante vivido pelos judeus. Sectarismo, apostasia, politização, corrupção moral e indiferença eram as principais marcas do judaísmo de então. Essênios, zelotes, herodianos, fariseus e saduceus eram os principais grupos representativos da Babel política e religiosa que Israel havia se transformado. João aparece no deserto da Judéia para marcar a chegada de um novo tempo. Há algumas questões sobre as quais nós precisamos compreender, que é a questão da apostasia. As pessoas têm se apostatado da fé. Há também a questão da politização, a corrupção moral dentro das igrejas. Aqui eu falo no sentido direto da igreja, porque quantas das vezes as pessoas têm permitido essa política entrar nos templos do Senhor, na casa de Deus. Entretanto, há um ponto que nós precisamos deixar bem claro, que algumas pessoas vão falar, não, mas alguém na Bíblia era governador, era servo do Senhor e governador. Bom, a minha pergunta é, a pessoa que entrará na política, que na verdade a gente não vou nem muito entrar nessa questão da política, de um político em si, mas eu digo da política em geral, né? A política que entra, né? Muitas das vezes, talvez quero eu creio que nunca aconteceu na sua igreja, mas há muitos lugares, muitas igrejas, Assembleia de Deus, você aqui bem taxativo, Assembleia de Deus no Brasil, tem aberto as suas portas para políticos, independente se dizem cristãos ou não, e dão a igreja dá alta honra para esta pessoa que muitas das vezes, ou talvez todas as vezes, são pessoas corruptas, que não têm uma vida moral, não é uma pessoa salva na pessoa de Cristo e sobe no púlpito da casa do Senhor para falar dos seus projetos políticos. A igreja, ela é a casa de oração, ela é a casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A casa do Senhor é um lugar para louvores e adoração ao nome do Senhor, de pregar a sua santa e poderosa palavra e não ficar fazendo pactos, né, alianças com a gestão política ou um político específico. Precisamos ter a essência do Evangelho, né, a essência pura do Evangelho no nosso meio. Nós não podemos nos deixar levar por essas questões, que muitas das vezes a igreja faz isso, e às vezes até se sentem honrados, né, porque uma pessoa pública, uma figura pública no meio político está aqui na minha igreja, na minha congregação, e começam a dar muita ênfase a ele, e isso não é da parte do Senhor, isso não é de Deus. A igreja precisa parar com este negócio. Um enviado de Deus. A autoridade de João Batista decorria de ele ser um enviado de Deus. Foi escolhido desde o ventre e preparado na escola divina. Entendeu e aceitou inteiramente o propósito de Deus para a sua vida. Era o último dos profetas do Antigo Testamento. Há uma questão bastante interessante sobre a questão do profeta, a que nós dividirmos o seguinte. Não existe mais profetas nos dias atuais. Não existe mais profetas. Existem pessoas que Deus usa em profecia. É diferente. Por que é diferente? É porque o ofício de profeta é nos tempos bíblicos. Como não se escreve mais a Bíblia hoje, a Bíblia já está escrita, já está completa, então acabou. Mateus 11:13 vai falar acerca disso, né? Que a lei e os profetas vieram até João Batista, né? Ele foi um homem enviado de Deus com autoridade. Ele tinha autoridade. E por isso ele foi preparado na escola divina, né? Entendeu e aceitou inteiramente o propósito de Deus para a sua vida. E você tem aceito esse propósito, esse chamado, aceitou e entende o propósito de Deus para a sua vida? Você tem aceito esse propósito? E se porventura você não compreendeu, você tem buscado o Senhor sobre o seu chamado? Uma mensagem contundente. O Batista não se iludia com religiosidades. Tinha uma mensagem transformadora que exigia de todos mudança de atitude. Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos,
que faça da mesma maneira, de caráter como dito aos cobradores de impostos e aos soldados respectivamente. Não peçai mais do que aquilo que vos está ordenado, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Olha que interessante que João Batista não se deixava levar por religiosidade. Quantas pessoas hoje nos púlpitos da igreja, ministério, mais uma vez aqui você direto aqui na Assembleia de Deus, deixar isso claro, né, para que não haja dúvida, tem se iludido com religiosidade. Acha que porque algo está acontecendo dentro de um sistema religioso é algo de Deus. Nem tudo é de Deus o que se faz de uma forma religiosa. Até porque existe uma grande diferença entre religioso e religião. Religião é aquilo que religa, né? Jesus é a nossa religião. Por quê? Porque ele veio religar o homem a Deus. Religioso é o quê? Religioso é ritual. Então, se você, porventura, se você sair, por exemplo, todos os dias no mesmo horário, você religiosamente sai naquele horário. Aquilo não é uma religião, é uma religiosidade. Então, é um sistema religioso. Então, só para a gente poder compreender. Então, esse tipo de coisa não fazia com que João Batista se iludia. E ele era muito firme na sua mensagem, ele era muito direto na mensagem do Senhor, até porque havia ali uma mudança de caráter, ele exigia uma mudança de caráter. A mensagem de João Batista era a raça de víboras. Olha que palavra boa, né? Raça de víboras. Parecia ter uma reunião de sogras, né? Então veja que há uma situação que nós precisamos compreender. Gente, eu estou brincando, tá, gente? Eu não levo esse negócio a sério, não. Até porque eu amo a minha sogra. Mas vamos lá. Então veja que a ninguém trateis mal, nem a sogra, viu? Nem defraudeis e contestai o vosso saldo. Quantas pessoas hoje têm feito exatamente isso? Eu só trato bem aquele que me trata bem. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós devemos a cada dia mais ter uma mensagem contundente, uma mensagem firme, uma mensagem de transformação, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o único livro do mundo que faz com que nós venhamos nos transformar, né? Nós somos transformados através da palavra do Senhor. O verbo, o pregador e a pregação. O último dos profetas do Antigo Testamento, o profetismo sempre fez parte da ação de Deus na revelação de sua vontade e propósitos para a humanidade, especialmente ao povo de Israel. Como já vimos, João foi o último representante desse ministério no Antigo Pacto. O ofício persiste no Novo Concerto, mas não nos moldes veterotestamentários, pois agora temos o cânon sagrado, ou seja, agora nós temos a Bíblia. Uma vez que nós temos a Bíblia, nós não precisamos de uma nova revelação de Deus, nós não precisamos de uma nova profecia da parte de Deus. Aqui no sentido que de vir um outro Cristo, né? Um outro Senhor. Por quê? Porque tudo está dentro da palavra do Senhor. A Bíblia, nós temos a Bíblia, ela é a nossa maior profecia. Nós precisamos a cada dia mais buscar o Senhor, buscar a sua palavra, compreender a sua palavra através do Espírito Santo. E compreender que, mais uma vez, não existe mais profetas hoje. O que existe são pessoas que Deus usa em profecia. Ninguém pode se auto-intitular eu sou profeta de Deus, porque isso não tem mais nos dias atuais. A importância da pregação. Não podemos brincar e nem aceitar que brinquem com a pregação em nossos púlpitos ou em qualquer outro espaço vinculado à igreja. Também não podemos concordar que esse ofício sagrado seja banalizado mesmo em ambientes privados ou por meios particulares, como as redes sociais. O que está em jogo é a salvação de vidas. Qual a importância que as pessoas dão hoje à pregação? E você, jovem, você para ouvir a palavra? Ou você é daquele músico, né? Instrumentista da casa de Deus, que quando começa a palavra, a pregação da palavra, você vai lá para fora. Veja que nós precisamos a cada dia mais priorizar a palavra. Por que priorizar a palavra? Porque é através da palavra que nós seremos salvos. E por que nós seremos salvos através da palavra? Porque quando alguém fala da palavra, nós aceitamos a palavra. Então nós aceitamos a Cristo através da palavra. Então somos salvos
por isso. Então nós não devemos ficar brincando com a questão da pregação. Nós precisamos ser sérios. Há pessoas por aí que levam a palavra de qualquer maneira e brincam, às vezes até em cima do púlpito, e entra fantasiado dentro da igreja de super-herói e tantas outras coisas, e acaba ali a seriedade. A palavra do Senhor, ela é simples e séria. Nós precisamos levar a sério a palavra do Senhor, até porque é a palavra de Deus, é a palavra do nosso Senhor. Então nós devemos dar o total valor à pregação da palavra e não concordar com essas questões de banalização da pregação do Evangelho em nossos púlpitos e nem em nenhum outro lugar, nem mesmo em rede social. Nós precisamos continuar levando a palavra de Deus a sério. O perigo do estrelismo. Para muitos, a pregação tem se transformado em uma carreira rumo ao estrelato. Em busca de fama e vantagens econômicas, precisamos amar a palavra de Deus, conhecê-la e ter com ela profundo compromisso para que possamos discernir heresias, bizarrices e meros espetáculos. Uma das coisas que mais se vê hoje é sobre a questão do, principalmente o pregador que quer ser estrela, né? É o grande pregador, ele é o estrela, né? Aí começa a pregar várias heresias e até mesmo bizarrices. E alguns que não passam de meros shows, espetáculos, para entreter o povo. O povo é a ovelha do Senhor, então eles não precisam de entretenimento, eles precisam de alimento, eles precisam da palavra do Senhor. Então você que é jovem, está ingressando no ministério da palavra, da pregação da palavra, leva esse negócio a sério, esse negócio é sério. A palavra não é de brincadeira. Nós devemos a cada dia mais levar a sério, até porque o perigo do estrelismo vai levar com que a pessoa acabe padecendo a eternidade no inferno, vai ser perdido. E por quê? Porque brincou com a palavra do Senhor, não fez o que tinha que fazer. Deus mandava falar e não falava, Deus não mandava ele dizer e ele dizia. Então veja que há uma desobediência. Então você e eu, nós não somos estrelas do Evangelho. Quem brilha no Evangelho é Cristo. É Cristo que vive em nós. É Cristo que precisa brilhar em nossa vida. Temos que ter o brilho do Espírito Santo em nós e não sermos estrelas, né? Estrelas do Evangelho. Agora você vê até que ponto nós chegamos, né? Conclusão. João Batista exerceu fielmente seu ministério, tendo cumprido integralmente a vontade de Deus em sua vida. Deixa-nos o exemplo de quão importante é compreender e aceitar o que Deus espera de nós, para que nossa vida seja plena expressão de sua vontade. João Batista testificou de Cristo como seu precursor, que sejamos testemunhas de seu poder salvífico e de seu reino eterno, que não tarda se manifestar. Que nós venhamos, através do nosso testemunho, através do brilho do Espírito Santo em nós, edificar pessoas, para que as pessoas vejam em nós o brilho do Espírito Santo e aceitem a palavra do Senhor e, consequentemente, a Cristo como Salvador. Que nós venhamos ter este compromisso com a palavra, de pregar a palavra, ensinar a palavra e não querer aparecer, né? Hora da revisão. Número 1, Lucas é o único. Número 2, o anjo Gabriel. Número 3, ele citou Malaquias 4, 5 e 6. Número 4, o sectarismo, apostasia, politização, corrupção moral e indiferença. Número 5, pregava o arrependimento para perdão dos pecados. Esta é a principal parte da palavra, né? Pregar o arrependimento para perdão de pecados. Nós precisamos pregar a palavra para que o pecador venha se arrepender de seus pecados e assim alcançar o perdão do Senhor e assim ser salvos como eu e você. Que nós venhamos a cada dia mais ter esse compromisso com a palavra, de pregar somente a palavra, fitar somente na palavra, pregar a palavra, vivenciar a palavra, ensinar a palavra, viver da palavra e não... até porque a Bíblia vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então que nós venhamos a cada dia mais compreender a importância de nós estarmos na presença do Senhor, vivenciando e obedecendo a sua palavra, para que nós venhamos assim continuar salvos na pessoa
de Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!